Então, galera do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje a gente vai dar início ao nosso sensor de temperatura com o LM358 que eu prometi para vocês no vídeo passado aí que eu fiz pro canal. Então aqui esse vídeo só vai ser concluído graças a Deus primeiramente, e graças a um inscrito do canal aí nosso aí, que ele fez um Pix, um valor bem generoso mesmo. E eu tive a oportunidade de comprar todos esses componentes aqui para trazer conteúdos para vocês no canal. Então esses componentes aqui foi tudo graças ao inscrito nosso do canal aí. Esse aqui que é o NTC de 10K. Então ele que é responsável por medir a temperatura para nós, para fazer o acionamento e o desacionamento do fan, beleza? Então galera, o que acontece? Esse é o meu conversor que eu tô falando para vocês, que é com 2 transformadores. Eu já comecei aqui mexer em algumas peças dele. Soldei 2 transformadores já, 2 capacitor tanque aí. Esse vai ser o nosso conversor. Ele tem todas essas proteções aí que eu falei para você no vídeo passado, que é de sensor de temperatura, né? Proteção de bateria baixa e proteção de bateria alta aí, certo? Para poder não queimar o módulo. Esse meu módulo ele vai aqui, ó. Então está aqui, e esse é o módulo que eu tinha mostrado para vocês lá no vídeo. Esse meu módulo ficou aqui, show de bola, módulo 3.0 com SG. Então para poder caber tudo na placa, porque até então assim ia ficar muito grande, aí eu criei esse pequeno módulo aqui, que vai assim na placa, né? Para poder fazer o nosso conversor chavear da hora aí. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Então galera, como vocês podem estar vendo aí, eu já montei, né, somente a parte do fan automático, que é do cooler automático. Então ele tem esse LED vermelho e tem esse LED azul aí, ambos são de 5mm, beleza? Eu vou explicar com mais detalhe na parte do esquema, para vocês entenderem os macetes que tem que tomar cuidado aqui, entendeu? Eu montei a primeira vez, então o que aconteceu? Na primeira vez que eu montei, na minha teoria, na cabeça, funcionou legal, só que estava ao contrário. Quando eu colocava calor no NTC, ele ia lá e desligava o cooler, entendeu? E quando tirava o calor, ele ligava o cooler, estava invertido. Então isso daí tem que tomar cuidado na parte da entrada não inversora e da parte inversora. Por mais que esteja certo o que eu montei na teoria, mas para essa função do calor nele tem que ser ao contrário, porque quando você coloca calor aqui, ele abaixa a resistência e também faz que a tensão caia, então tem que ser ao contrário. Em teoria, algumas partes vai funcionar com a entrada não inversora e algumas partes vai funcionar com a entrada inversora. Então isso aí eu vou explicar com detalhes lá. Então eu já fiz o teste, estou entregando para vocês aqui funcionando, certo? Eu vou explicar lá no Proteus o esquema, tudo que eu fiz aqui para vocês entenderem. Até porque essa parte aqui do 7812 do diodo de retificação da alta frequência, né, que é um diodo rápido para retificar aqui um enrolamento auxiliar, que eu bobinei os 2 transformadores, foi eu que bobinei os 2 do meu jeito. Então esse diodo retifica, né, alta frequência, regula nesse 7812 e alimenta aqui a minha etapa do cooler automático. Então como vocês podem estar vendo, o cooler está aqui. Esse é o único cooler que eu tenho, um cooler mais, vamos dizer assim, um mais baratinho, um cooler bem fraco. Não vai ser esse que eu vou utilizar no projeto, mas é o que está funcionando aqui, porque em outros testes eu queimei o maior que eu tinha. Então aqui, ó, outro conselho que eu dou para vocês também, no caso aqui eu estou utilizando um MOSFET na parte do transistor. Eu mostrei para vocês no vídeo um esquema com o transistor, mas dá também, mas você vai ver que vocês vão ter que acertar o ponto desse resistor de pull down aqui, porque 10K não ficou legal. Quando eu colocava o BD139 aqui, ele ficava deixando o cooler mesmo off aqui, ele ficava deixando passar, vazava um pouco de corrente e o fan ficava rodando. Então o MOSFET, devido ser isolado, o gate, então não aconteceu isso, galera. Ficou show de bola com o MOSFET. Esse MOSFET aqui é um IRF3205, daria para aguentar bastante cooler aí. A gente só tá limitado à corrente desse regulador aqui. Como que é só 2 cooler, ele vai dar conta. Então vamos lá. Aqui você vai fazer o ajuste da temperatura nesse potenciômetro de 10K aqui, a temperatura certa que você quer. E esse NTC aqui ele não vai ficar aqui. É óbvio que aqui vai sair 2 fios e ele vai ficar em contato com o dissipador. Está aqui somente para fazer a videoaula, ok? Então, como vocês podem estar vendo, aqui está meu ferro de solda, daí tá aí, tá bem quente. Eu não vou encostar no NTC, eu só vou aproximar ele e vocês vão ver que vai armar o fanzinho ali. Eu regulei aqui no potenciômetro, então creio que está com uma temperatura bastante alta, uns 58, 60 graus, certo? Eu deixei a hélice dele batendo aí justamente para vocês verem que está rodando aí perfeitamente, ó, o fanzinho. Então, quando o NTC cair a sua temperatura, ele vai fazer o corte, deixando o fan aí desligado aí automaticamente. Então isso aí é muito importante também, né, pra gente poder não ficar drenando corrente da bateria desnecessário. Até porque seria esse fan aqui, ele consome 1.9 watts, certo?
mas aqueles aqui consomem 250 mAh, consome bem mais, então vai ficar drenando bastante corrente da bateria à toa. Às vezes o dissipador tá frio porque os MOSFET não esquenta tanto, dependendo da potência do seu conversor, dependendo da potência que você está utilizando, e o cooler tá lá girando à toa. Então ó, ficou show de bola. Ficou show de bola aí. Eu vou dar uma baixada na sensibilidade e vocês vão perceber que ficou show de bola aí. Então, se eu não me engano, é no sentido horário. Ele ligou o cooler porque o NTC tá quente ainda e eu tô abaixando a sensibilidade. Então, acontecendo isso, você volta porque a entrada na inversora, pronto, aqui ó, você deixou a entrada não inversora maior que a inversora, certo? Então a entrada não inversora tá maior que a entrada inversora, manda pulso lógico positivo pro gate do MOSFET e liga o cooler. Então assim, você deixando a entrada inversora maior que a não inversora, vai mandar pulso negativo pro gate e vai desligar o cooler. Só vou chegar perto aqui, ó, vocês vão ver que já vai ligar rapidão, ó. Aqui está ligando muito rápido com a temperatura bem baixa. Então através desse potenciômetro aí que você consegue fazer o ajuste da temperatura. É claro que para isso eu posso até fazer um próximo vídeo ensinando como que eu vou fazer esse esquema. Mas eu vou colocar aqui um NTC do meu multímetro, certo? E vou colocar o ferro de solda aqui. Eu vou ajustando aqui, ó. Então quando ele bater 45 graus, aí eu deixo no potenciômetro aí ajustado, certo? Então galera, ó, é muito simples. Se você rodar no sentido anti-horário, creio eu que ele fica com uma temperatura mais alta para armar. Então, por isso que eu falo, tem que ter aí, vocês têm que ter aí um sensor de temperatura também para vocês ver a quantos que ele tá disparando. Mais uma vez, vocês podem perceber que o ferro de solda tá próximo e ele ainda não armou, então tá armando com a temperatura bastante alta. Creio eu que é uns 50, 60 graus aí. O cooler já está girando. Então quando o NTC cair a temperatura, ele vai desligar automaticamente. Então ele já fez o corte do cooler aí. Então um projetinho bem fácil. Isso aí está meu conversor. Essa parte aqui de baixo aqui, sei que não tem nada a ver com o intuito do vídeo, mas aqui ainda vai outro LM358, que essas partes aqui vai ser a proteção de bateria baixa e proteção de bateria alta. Então é isso aí galera, vocês deixando bastante like aí, eu posso deixar disponibilizado para todo mundo, ou então eu posso deixar só para membros. Aí depende de vocês aí, vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Vocês deixando um like, comentando, nem que seja qualquer coisa aí nos comentários, vocês vão estar me ajudando, certo? Porque o YouTube vai ver que vocês estão interagindo com o vídeo e vai recomendar para mais pessoas, e isso vai me motivar a trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então a última vez aí para fechar, vou encostar no NTC para ser um pouco mais rápido. Pronto. Então vamos analisar o desligamento aí. Então acaba de desligar. Então vamos lá galera pro computador para mim poder mostrar para vocês o esquema, como que eu fiz aqui todo esse esquema que eu fiz aqui na placa. Vou mostrar para vocês como que eu fiz aqui os macetezinhos para funcionar show de bola, liso que nem está aqui, ok? Então vamos lá pro computador que eu vou mostrar o esquema para vocês. Lembrando, já vai deixando seu like, compartilha com seus amigos e bora lá pro computador. Então galera, voltando aqui, como vocês podem estar vendo, eu tô aqui no diagrama esquemático do sensor de temperatura que eu mostrei no vídeo aí do teste na prática, beleza? Então eu vou tentar ser o mais objetivo possível aqui para o vídeo não ficar tão longo. Então aqui lá na parte do transformador eu fiz um enrolamento auxiliar, como eu já havia dito para vocês, sai lá mais ou menos uns 12 volts, 15 volts. Então vai retificar nesse diodo aqui, que é o FR107, vai filtrar no capacitor de 470 microfarad e tem aqui um capacitor de 100 nanofarad para poder tirar as interferências, tanto na entrada do regulador 7812 como na saída, beleza? Então aqui ó, eu tinha feito ao contrário nessa parte aqui ó, esse VRF é onde eu coloquei a tensão de referência. Como que a gente tem um divisor resistivo aqui com dois resistores iguais, então o que se resume que aqui a gente tem a metade da tensão. Então aqui a gente tem 6 volts. Então eu tinha colocado aqui essa saída aqui, né, que é os 6 volts na entrada inversora, e a parte do potenciômetro de 10K juntamente com o NTC, que tá ligado em paralelo aqui, eu tinha ligado na entrada não inversora. Então aconteceu ao contrário, que quando eu jogava a temperatura aqui, ele desligava aqui o cooler, ele desligava um MOSFET, mandava pulso lógico negativo, certo? E desligava o MOSFET, sabendo que tem que ser ao contrário. Quando você colocar calor aqui, ele tem que colocar a tensão positiva aqui pro gate do MOSFET para poder ligar os coolers. Então vamos colocar aqui o VRF 6 volts aqui. Aqui nós tem 12 volts que sai do regulador, dois resistores aqui fazendo um divisor resistivo. Então aqui no meio a gente vai ter 6 volts. Então a gente vai colocar na entrada não inversora, beleza? E a entrada inversora, que é esse aqui com sinal menos, a gente vai pegar aqui um potenciômetro de 10K, certo? E a gente vai fazer um divisor resistivo
ajustável. Então que o meio do potenciômetro a gente vai colocar em cima do NTC. Então nesse ponto aqui, ó, que a gente tem de 0 a 12 volts, né? Ele no meio do potenciômetro ele vai no NTC de 10k. Então quando eu jogava o calor aqui a resistência ia caindo, certo? Então essa resistência ia caindo e ia meio que aterrando esse ponto aqui. Então pegava a entrada não inversora, ela ficava menor que a entrada inversora, que antes esse ponto estava ligado aqui. Então a entrada não inversora estando menor que a entrada inversora, ela mandava pulso lógico negativo. Então fazia o processo completamente ao contrário. Em alguns pontos dá certo, mas no NTC eu esqueci dessa variante aí que ele ia cair a tensão. Então por isso que eu inverti. Então fazendo dessa forma eu catei aqui o volt de referência 6 volts e coloquei na entrada não inversora. Então aqui por lógica era para ficar ativado sempre, mas não fica, porque você colocando 6 volts aqui, como que aqui no potenciômetro você tem uma tensão de 0 a 12 volts, se você deixar 6,1 volts aqui, a entrada inversora é maior que a não inversora, porque aqui a gente tem 6 volts, certo? E a gente colocando no potenciômetro aqui mais ou menos 6,1 volts, então a inversora vai estar maior que a não inversora, certo? Então aqui vai ter pulso lógico negativo aqui. Pulso lógico negativo aqui vai limitar a corrente nesse resistor de 1K. Então no cator do LED, se encontrar aqui com positivo, o LED do fã desligado vai estar aceso, que é o LED vermelho, certo? E o gate do MOSFET vai estar aterrado, então ele não vai funcionar os cooler, vai ficar desligado. Esse diodo aqui é o de roda livre, que é a mesma proteção que a gente coloca em relé aí em motores por indução. Então eu coloquei aqui, estava atrás do MOSFET lá no vídeo, por isso que vocês não viu. Então eu fiz desse jeito, funcionou bacana, ficou top, entendeu? Então ele não deve ser colocado, essa volt de referência aqui, na entrada inversora, tem que ser colocado na não inversora. E a parte do NTC tem que ser ligado na inversora, senão vai dar conflito. Quando você colocar calor no NTC, em vez de ele ligar o cooler, ele vai desligar. Beleza? Conforme você vai aumentando a resistência do potenciômetro, aí você vai deixando aqui 7, 8, 9 volts. Se você deixar 9 volts aqui, você vai encostar o ferro só daqui até essa tensão aqui cair de 9 volts. Aí vai caindo para 7, 6, até ela ser menor que essa tensão de 6 volts aqui da entrada não inversora. Então é assim que você vai fazer a regulagem, nada mais é que você vai aumentar a tensão aqui no divisor resistivo. Conforme a tensão for mais alta nesse ponto, que demorar para ser mais baixo que a entrada não inversora, então a temperatura está mais alta. Quanto mais próximo você deixa, esse aqui você deixou 6 volts e aqui tiver 6,1, qualquer calor aqui ele já vai esquentar, cair essa resistência, certo? E vai fazer essa tensão cair, então vai mandar pulso lógico positivo para o MOSFET, vai limitar essa corrente aqui no resistor de 1K, vai entrar no anodo, sair no cátodo com GND e vai acender o LED azul de fan on, beleza? Aqui a gente tem um resistor de 10K de pull down, um resistor de 33R de gate, e aqui a gente tem um diodo N4007 para proteger o MOSFET. Eu sei que já tem um diodo interno, mas eu coloquei mais um porque eu ia utilizar transistor, não ia utilizar MOSFET, ok? Então esse projeto aqui, você desconsidera essa parte aqui, que essa parte eu fiz no meu, eu fiz aproveitando minha placa, o que eu vou fazer para dar uma videoaula. Mas se você não quiser usar transformador, né? Se você não quiser usar inversor, quiser usar direto na bateria, dá também. Você só continua através dessa parte aqui, ó, positivo aqui e o negativo aqui, 12 volts, certo? E vai funcionar bacana aí o seu projeto, ok, galera? Então, isso aí foi a pegadinha, esse é o macete aí que me deu uma dor de cabeça aí para tentar desvendar. Por teoria tinha que ser assim, conforme você aquece aqui, que cai essa resistência, né? Então cai a tensão e acontece o BO. Então, é muito simples, beleza? Então é isso aí, galera, um esqueminha aí, vou deixar na descrição para vocês poderem baixar, beleza? Baixa aí, deixa seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Tamo junto, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.